Pessoal, sejam muito bem-vindos a esse evento, né, que a gente traz muita satisfação. Inclusive, comentamos aqui antes que é um recorde de pessoas inscritas, ou seja, é um tema que, de fato, está suscitando aí muito interesse, não à toa, né, na transição energética, esse carro-chefe aí que está mundo afora ganhando proporções, né, enormes. Então, a bateria vem se apresentando como um tema que é absolutamente presente, crescente e para já, diria assim, não é? Porque você vem assinala logo com a transição para uma matriz energética mais limpa, muitas renováveis, a bateria com um papel fundamental aí de firmar essas energias, de estabilizar o sistema, então multifunções, é uma coisa assim que só cresce, né? O papel dela é crescente e para já, né? Então, não é à toa que a gente assistiu aí essa adesão grande ao nosso evento, né? Então, vamos dar início a ele. Eu vou falar um pouco, gostaria de falar um pouco sobre a GIZ, que é a nossa patrocinadora desse projeto, né? É uma organização internacional, acho que certamente todos conhecem, mas não custa tecer aqui algumas palavras, né? Desempenha um papel fundamental na busca por soluções sustentáveis e inovadoras para os desafios globais. Então, a atuação dela é incrível, né? Um dos campos que a gente tem se destacado é o do armazenamento de energia, e um exemplo notável desse compromisso da GIZ com o armazenamento é o projeto E2 Brasil, né? No âmbito do qual o nosso projeto se insere e que busca impulsionar a adoção de sistemas de armazenamento de energia em larga escala, contribuindo para fortalecer a segurança energética do Brasil, né? Em resumo, ela é uma organização comprometida com a construção de um futuro mais sustentável e resiliente, especialmente nesse projeto E2 Brasil, onde ela está impulsionando a transição para um setor energético mais limpo, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico e ambientalmente responsável do Brasil. Eu passo a palavra para o Jan Knack. Ele é alemão e coordenador do E2 Brasil, projeto sobre tecnologias de armazenamento de energia que faz parte da cooperação Brasil-Alemanha para o desenvolvimento sustentável e implementado pela Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Tá certo, Ian? Muito bom sua pronunciação. Possui experiência de 15 anos na Associação Alemã da Indústria Solar em Berlim, onde foi responsável por projetos e cooperações internacionais. Possui mestrado em Políticas Públicas e Administração pela Universidade de Constance e com experiência prévia em trabalhos na África Ocidental, na Suíça e na América Central. Por favor, Jan, é sua palavra. Muito obrigado, Lilian. Depois dessa apresentação, quase não tenho que adicionar muito, mas a parte de apresentar a GIZ, gostaria muito de apresentar rapidamente os objetivos, as atividades do nosso projeto E2 Brasil. Se vocês me permitem, somente vai durar uns 3 a 5 minutos, mas tenho preparado uma pequena apresentação que gostaria de compartilhar com vocês. Ok. Todos podem ver a minha apresentação? Espero que sim. Perfeito. Ótimo. E estamos fazendo esse workshop sobre um tema muito importante, que é financiamento de sistemas de armazenamento, porque nosso projeto é sobre o uso de todos os tipos de tecnologias de armazenamento, mas nosso foco está sobretudo o uso de baterias de escala, de um tamanho maior. E estamos fazendo isso dentro da cooperação entre o Estado alemão, representado por o Ministério Federal de Cooperação Internacional e Desenvolvimento, e como nosso parceiro político, que é o Ministério de Minas e Energia.
E estamos dentro do último ano de nossos projetos, que é bom, por um lado, porque já podemos apresentar vários resultados e fazer workshop como esse, mas infelizmente já vamos terminar e nossos fundos de 5 milhões de euros também vão terminar. O objetivo do nosso projeto é basicamente de trabalhar e criar os pré-requisitos para o uso generalizado das tecnologias de armazenamento de energia para melhorar a estabilidade da rede e segurança no serviço elétrico no Brasil. E, claro, com país tão grande como o Brasil e com fundos limitados, podemos somente fazer uns pontos focais e trabalhar sobre alguns aspectos, como fizemos bastante estudos e atividades sobre as condições estruturantes e já publicamos alguns desses estudos, mas em junho desse ano vamos a publicar mais estudos e rapidamente vou apresentar, mas isso é um tema que basicamente terminamos e fizemos isso junto com o parceiro político, o MME, e também a EPE e às vezes a ANEL, e serve para, sim, basicamente informar os tomadores de decisões aqui no Brasil. Estamos trabalhando junto com associações e atores para trabalhar sobre a integração de sistemas de armazenamentos e isso agora dentro desse workshop e esse projeto com a Gisele e MIT-City estamos realizando atividades para informar sobretudo o setor financeiro, porque acesso a fundos financeiros é essencial também quando as possibilidades para regulamentação e da distribuição e planejamento existem, mas os projetos têm que ter acesso a financeiro. Também estamos fazendo atividades para demonstrar a execução e estamos por terminar edital de ideias inovadoras para dentro da próxima feira Smart AI em São Paulo apresentar projetos inovadores com o uso de sistemas de armazenamento no Brasil e, finalmente, uma última atividade, mas que também cria muitas atividades frutíferas e a cooperação de redes de pesquisa, onde fazemos várias cooperações entre empresas e instituições universitárias alemãs e brasileiras. Bom, os estudos que realizamos, e vocês acham aqui com esse link, aqui vários estudos que fizemos no website do MME sobre, bom, análise macroeconômico, sobre basicamente a substituição de usinas à base de carvão por outras fontes de energia, incluindo carvão. Fizemos estudos sobre as tecnologias de armazenamento, sobre os projetos com armazenamento já existentes no Brasil. Bom, muitos existem já, vários projetos. Analisamos que são mais que 50% de meio e até tamanho maior. Sobre a regulação e a integração de sistemas de armazenamento, uma atividade de hidrogênio verde como possibilidade de armazenar a energia, a integração de vários recursos renováveis com armazenamento dentro da rede. E outro ponto focal muito interessante, onde fazemos agora uma capacitação, é a integração de renováveis em sistemas isolados. E, finalmente, também o ano passado fizemos umas capacitações e treinamentos técnicos para calcular e planejar sistemas de armazenamento. Isso é mais ou menos o passado e dentro de pouco vamos a publicar isso. Dentro de alguns estudos já temos e
com o tempo, até o final do ano, vamos adicionar mais estudos. E agora mesmo, como mencionado, estamos acabando um estudo sobre o uso de sistemas com fontes renováveis, com sistemas de armazenamento em sistemas isolados. E agora mesmo está passando esse estudo. Também estamos por acabar estudo com recomendações sobre as diretrizes, normas técnicas e padronização para o uso de baterias de lítio-iono. Estamos fazendo essa atividade muito importante para assistir as instituições financeiras e temos sim, a cooperação acadêmica que fazemos e dentro de pouco vamos, provavelmente um mês e meio, provavelmente vamos anunciar os projetos selecionados por nosso edital de projetos inovadores. Participamos em conferências e junto com a empresa NewChat, aqui representado por Marcos Blasis, também estamos desenvolvendo sistema para a simulação de projetos off-grid com uso de sistemas de armazenamento para dimensionar e também calcular economicamente o rendimento ou ter umas ideias sobre o valor econômico dos sistemas. Basicamente, essas são as atividades que fazemos e junto comigo aqui temos o Pedro Rodrigues, que está representado aqui também. E se vocês gostariam de contactar a gente, com muito prazer, estamos aqui presente por esses e-mails, por favor. Bom, muito obrigado e já termino a apresentação do projeto. Agora vou entrar, deixa eu pegar de volta a palavra e buscar. Vamos lá, eu com meus desafios aqui com a compartilhamento de tela. Vamos ver aqui, eu testei no início. Deixe-me ver, peço um minutinho aí de paciência. Eu consigo ver, mas acho que vocês não. Pronto, agora sumiu tudo, Jesus, espera aí. Eu estou compartilhando, ok? Eu estou vendo uma tela branca só. Tela branca. E agora? Continua a tela branca. Então, vou voltar aqui, desculpa, gente. Parar. Vamos lá, compartilhar. Agora vai. Ok? Bota em tela cheia. Isso. Ótimo. Então, ok? Pronto, gente. Desculpe aí o... Opa! Vocês continuam vendo? Sim. Bom, então vamos lá. Aqui é o nosso projeto, trazer um pouco aqui focado, que é nesse projeto que a gente vai apresentar aqui os resultados. Tela cheia, Lívia. Deixa eu apresentar isso. Então, o nome do projeto é Sensibilização de Bancos e Stakeholders Financeiros para o uso de tecnologias de armazenamento em bateria no Brasil. Eu gostaria de falar um pouco aqui para quem talvez não conheça, não sei, o público está muito amplo. Então, o nosso grupo, né, o GESEL, é o Grupo de Estudos do Setor Elétrico do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele foi criado em 97, com o objetivo de desenvolver pesquisas e análises econômicas sobre o setor elétrico brasileiro e mundial. Então, temos 26 anos aí de atuação, e muito focados em pesquisa e desenvolvimento, e ultimamente já ampliando aí para outros projetos, sempre muito sensibilizados e investindo nossos recursos nas temáticas da transição energética. Então, a gente tem aí projetos de mobilidade elétrica, tecnologias exponenciais, hidrogênio, né? E também o armazenamento, naturalmente, não só o eletroquímico, com projetos lá no sistema isolado, mas também baseado em fontes hidráulicas.
Então, sempre, né, na busca de contribuir para o aprimoramento de decisões vinculadas, direta e indiretamente, à política, planejamento, regulação e modelo de financiamento do setor elétrico no país. Então, falar um pouco, esse é o Gesel, que coordena esse projeto juntamente com o parceiro, a MITSID. A MITSID, ela é uma Energy Think Tank, uma empresa internacional com atuação no Brasil e Canadá, fundada em 2014 e que fornece análises e pesquisas estratégicas no setor de energia para algumas das maiores organizações do país, desempenhando um papel de liderança no desenvolvimento de pesquisas e políticas públicas no setor de energia e setor de eficiência. Integra a academia, política e prática para trabalhar na vanguarda e liderar a transformação energética. Dito isso, eu gostaria de falar aqui dos pilares desse nosso projeto, né? Um projeto baseado aí nesses pilares, quer dizer, a gente aprofunda e procura identificar gaps e oportunidades no mercado, as questões relacionadas às tecnologias e suas aplicações. Tem também os modelos de negócio que vai entrar aqui no nosso, a gente ainda não chegou lá nesse momento, mas temos aqui os leilões, normas técnicas e a regulação também, aspectos da regulação do setor. Tudo isso voltado para você construir aí uma visão clara e trazer para a discussão os nossos stakeholders, né, de financiamento, dando clareza a esse negócio que está tão aí promissor, né, e que precisa realmente de ter esse apoio, porque isso é um boom, né, para a difusão dos negócios. Então, essa é a estrutura do nosso projeto. Então, eu traria agora aqui, queria apresentar os nossos palestrantes. Na sequência, nós teremos o início com o Nelson Ciffer. Nelson Ciffer é doutor em Ciências Econômicas pela Universidade de São Paulo, mestre graduado em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Especialista em Project Finance pela London Business School, foi superintendente de infraestrutura do BNDES e executivo na área de energia, onde participou da estruturação de operações de financiamento de grandes projetos de hidrelétricos da área de desenvolvimento regional, planejamento e agronegócio. É professor convidado em cursos de graduação, MBA e pós-graduação na Escola Politécnica e no Instituto de Economia da UFRJ. Atualmente é diretor do Instituto de Ciência e Tecnologia Rede de Estudos do Setor Elétrico, o ICT-RESEL, e pesquisador da área de hidrogênio verde no GESEL. Nelson vai tecer aí breves palavras sobre o financiamento, né, o que a gente já pesquisou. Em seguida, teremos o Markus Glatt, que é austríaco, com graduação em Administração de Empresas pela Wirtschaft Universität Wien, mestrado em Administração Pública em Harvard Kennedy School. Marcos tem uma carreira executiva internacional e, desde 2013, atua no setor fotovoltaico brasileiro. Em 2016, fundou a Faro Energy, uma empresa de investimento em projetos de geração fotovoltaica. Ao longo de 2019, atuou como consultor independente, tendo estabelecido o Grupo de Trabalho de Armazenamento na Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, ABSolar. Em 2020, fundou a New Charge, uma empresa de engenharia e desenvolvimento focada em projetos de armazenamento de energia. O Marcos vai falar um pouco sobre o mercado e demais áreas, né, Marcos, que tem aí já uma ampla experiência aí para compartilhar conosco. O Guilherme Goldbach, da MITSID, é engenheiro civil e analista em eficiência energética na empresa MITSID, que, como nós descrevemos, é uma empresa think tank fundada em 2014, com atuação no Brasil e Canadá. Vou repetir um pouco, quer dizer, vou atalhar, dizendo que o Guilherme atuou em diversos projetos da área de eficiência e transição energética. Por fim, teremos o Brandão, que é economista e filósofo e está no GESEL desde 2007. Roberto Brandão. Então, Roberto é especialista em finanças, regulação e planejamento energético. É coordenador executivo de projetos de pesquisa e desenvolvimento na área de armazenamento, incluindo usinas reversíveis. Então, é com prazer que começaremos agora as palestras. Passo a palavra para o Nelson, por favor. Breves palavras. Tá, ok. Boa tarde. Obrigado pela apresentação, Lilian. É uma satisfação muito grande estar aqui presente, né, nesse evento. E eu vou procurar falar breves palavras
sobre o produto 3, né, que já foi apresentado, entregue, que fala da descrição das linhas de financiamento e programas, né, dos bancos a respeito das baterias estacionárias, né? Então, ao longo desse produto, né, nós procuramos, né, conversar com os bancos, entrar em contato e fazer um levantamento das linhas de financiamento que os bancos, né, dispõem e que podem ser aplicáveis, né, no financiamento de baterias estacionárias. Nós conversamos, né, com o BNDES, com o BNB, com bancos privados, com o IFC, fizemos um levantamento das políticas e olhamos também as debêntures, né? Porque, além dos bancos, né, você tem o mercado de capitais como alternativa de se levantar funding para financiar projetos também de baterias estacionárias, principalmente, né, os projetos de maior porte, né, no caso das debêntures. De um modo geral, antes de entrar nas linhas de financiamento, nós procuramos também mostrar as modalidades de financiamento que os bancos atuam, né? Você tem uma modalidade de financiamento que é o financiamento corporativo e tem também o financiamento de projeto, né? O Project Finance. Porque, a rigor, as linhas de financiamento dos bancos podem ser operadas tanto na modalidade corporativa quanto na modalidade de Project Finance. Sob o ponto de vista, né, do tomador do crédito, isso tem implicações, né? Porque, na medida que você usa o financiamento corporativo, você compromete o seu balanço, compromete o seu limite de crédito, etc. Ao passo que no financiamento do projeto, você segrega, né, aquele ativo, no caso, a bateria, e os recebíveis que a bateria gera seriam a principal fonte, né, de pagamento do financiamento. E, geralmente, o Project Finance compromete menos, né, o balanço dos acionistas, dos sponsors, né? Então, nós procuramos deixar claro que as linhas de financiamento que são apresentadas podem ser operadas numa ou noutra modalidade, cabe ao empreendedor, né, solicitar ao banco qual modalidade que ele quer operar e atender, né, as características de cada modalidade. No financiamento corporativo, os bancos não vão estar olhando exatamente o risco de crédito da bateria, mas sim o risco de crédito da empresa como um todo, ao passo que no Project Finance os bancos vão estar olhando a capacidade de pagamento, né, que aquele ativo, as baterias apresentam, dado que a fonte de financiamento, a fonte de repagamento seria, né, os recebíveis gerados pelo modelo de negócios em que a bateria está inserida. Então, a conversa com os bancos foi boa no sentido de mostrar o ativo, mostrar, né, o papel que as baterias podem ter dentro do sistema elétrico brasileiro, tanto atrás do grid quanto na frente do grid, né, a complementariedade que as baterias podem ter em relação às energias, né, intermitentes. De um modo geral, os bancos estão muito receptivos, né, à temática da transição energética. Eles não apresentam uma linha de financiamento específica, né, dedicada aos sistemas de bateria, mas os sistemas de bateria se encaixam, né, se enquadram em diversas linhas de financiamento que os bancos apresentam. Então, assim, há uma abertura, há um interesse dos bancos, né, em financiar esses ativos. Eles dispõem de um portfólio, né, de linhas de financiamento e vão examinar, caso a caso, qual a linha de financiamento mais adequada para se aplicar no pleito de financiamento de baterias. No caso do BNDES, por exemplo, foi mostrado que o banco atua tanto de forma direta, né, para financiamentos num valor maior, como também atua através dos agentes financeiros, né, dos bancos comerciais. E tem operações mistas, né, onde o BNDES e os bancos atuam de forma consorciada. Mas, no caso do BNDES, existem 7 linhas de financiamento disponíveis para o financiamento de baterias, como, por exemplo, a linha de financiamento de energias renováveis, a linha de financiamento meio ambiente / eficiência energética, porque as baterias também, né, devem ser vistas como um ativo, né, que amplia a eficiência energética do sistema elétrico, então essa linha também se adequa. As linhas de inovação também estão disponíveis, né, para o financiamento de baterias, inclusive uma linha de crédito muito atrativa, que é o Fundo Clima, onde o custo financeiro é o menor custo financeiro entre as linhas, mas o Fundo Clima tem um limite, né, de no máximo 80 milhões de financiamento. E você pode também fazer um blend, né, uma mistura, uma composição de linhas de financiamento,
no sentido de atender aquele pleito que for apresentado. Mas, em linhas gerais, né, o Fundo Clima é a linha mais atrativa, a linha de eficiência energética também pode ser complementar ao Fundo Clima. A respeito de prazos, né, os prazos podem chegar a 7 anos, 8 anos, 9 anos, depende da capacidade, né, de pagamento, de repagamento do ativo, prazos de carências, né, atrativos. No caso do BNDES, o indexador é a TLP, mas há também flexibilidade de se adotar outros indexadores, né, no financiamento. Então, há um interesse muito forte, né, do banco em financiar esses ativos, e eu chamaria atenção para um programa recém-lançado pelo BNDES de credenciamento de baterias estacionárias, de credenciamento a rigor dos fabricantes de baterias. Porque para se financiar uma bateria com funding do BNDES, é importante que aquele fabricante esteja credenciado na Finame. E a Finame lançou um programa muito criativo, muito similar ao trabalho que foi desenvolvido com energia eólica, onde você procura, né, internalizar no Brasil o processo produtivo de baterias, mas de uma forma muito gradual, de uma forma muito negociada com os fabricantes, com horizonte temporal bem amplo, que permita, né, à medida que esse mercado se desenvolver, você também internalizar elos da cadeia produtiva de acordo com a capacidade, né, da indústria nacional em ofertar esses produtos. Então, chamaria atenção para esse programa de credenciamento de baterias, que, a rigor, é o único programa específico, dedicado, né, aos sistemas de baterias. A respeito do Banco do Nordeste, também há muita abertura do Banco do Nordeste em financiar esses ativos. No caso da região Nordeste, tem uma complementariedade com a energia renovável, intermitente, energia solar, eólica, etc. E o Banco do Nordeste apresenta também 4, 5 programas onde as baterias se enquadram como passíveis de serem financiadas, como o Programa Verde, o Programa Solo, Inovação, Proinfra e também o Programa Sol, né? O Banco do Nordeste tem um funding muito atrativo, que é um funding decorrente do FNDE e do FNE, que é um fundo constitucional. Então, o BNB hoje apresenta, né, a condição financeira mais atrativa, né, para financiar esses ativos assim, no mercado nacional como um todo. O IFC, né, uma instituição multilateral que também tem interesse, né, na agenda de transição energética, no apoio, né, a projetos de bateria, e pode ter uma atuação complementar, né, aos bancos nacionais, no sentido de prestar garantias, oferecer funding, e, enfim, uma série de produtos também que o IFC dispõe. Os bancos comerciais têm um papel complementar também importante no financiamento ao setor elétrico como um todo e baterias em particular. Os bancos, muitas vezes, eles podem oferecer empréstimo ponte, né, empréstimo que inicia aquele projeto sem ter o funding de longo prazo tá concluído. Eles podem assumir uma postura de crédito, né, no repasse de operações do BNDES. Tem uma atuação também ativa na estruturação de debêntures. Então, assim, olhando o quadro geral, você observa, né, linhas de financiamento que são aplicáveis à bateria. É importante esse diálogo com os bancos e com os agentes financeiros, né, continuar. É importante que os modelos de negócios, né, sejam apresentados e discutidos com os bancos, no sentido de conhecer, né, as características desse ativo, a vida útil, a performance, né, econômica, técnica, o processo de carregamento, descarregamento, os ciclos que esse ativo pode realizar, a taxa de degradação, a reposição de ativos. Ou seja, é importante que os agentes financeiros, né, tenham familiaridade ou conheçam, né, a performance desses ativos, possam, né, avaliar na sua matriz de risco, né, o comportamento desse crédito, do financiamento a esse ativo, de tal forma que você tenha, né, à medida que o mercado ganhar escala, ganhar atração, os modelos de negócio se desenvolverem, você ter programas e linhas de financiamento cada vez mais aderentes, né, ao fluxo de caixa que esses ativos geram e a capacidade de repagamento de dívidas. Mas, de um modo geral, eu concluiria dizendo que os agentes financeiros, né, com quem tivemos contato e que participaram de um webinar já organizado aqui pelo GESEL e pela MITSID, mostraram uma abertura muito grande em relação à agenda da transição energética,
tem interesse, né, não apenas no sistema de baterias, mas também hidrogênio e outras agendas. O financiamento de energias renováveis é uma área prioritária dos agentes financeiros, mas é importante que eles tenham, né, familiaridade, né, com esses ativos, novos ativos, ativos inovadores, né, que estão tendo um papel importante no sentido de dar mais confiabilidade, mais eficiência, né, ao sistema elétrico como um todo. Então, Lília, essas são as palavras, né, que eu queria colocar para iniciar aqui o webinar e mostrar um pouco do trabalho que a gente vem desenvolvendo. Ok? Muito obrigado. Obrigada, Nelson, por suas palavras, obrigada. Eu queria falar para a audiência, para o pessoal, para o público, que podem ir colocando questões à medida que as palestras vão acontecendo, vocês vão colocando no chat e a gente vai tentando responder no chat mesmo, né, à medida que. Ao final, nós teremos uma sessão de perguntas entre os palestrantes e, se ainda restar alguma do público, a gente abre também para o público. Essa é a dinâmica que a gente está propondo, ok? Eu passo a palavra, então, agora ao Marcos Vlasits. Vou abrir aqui a tela para você. Perfeito. Lilian, muito obrigado. E novamente, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu vou compartilhar minha tela e vou pedir a gentileza de vocês me confirmarem se vocês estão visualizando minha tela e se meu áudio também está bom. Tudo perfeito, pode seguir. Maravilha. Lilian, você mostrou aquele resumo, né, onde você mencionou os diferentes aspectos, os diferentes elementos da discussão sobre armazenamento e foi muito bem colocado lá os elementos, né? Você mencionou aplicações, você mencionou tecnologia, regulatório, financiamento, várias outras coisas. De fato, né, todos esses temas, eles mereceriam um aprofundamento. A gente poderia tranquilamente fazer um evento de uma semana toda para aprofundar. Obviamente não é propósito hoje. E quando eu falei com o Luca esses dias, a gente combinou que eu tentaria de fazer uma breve introdução do lado, digamos, mercadológico, né? Falando um pouco das aplicações, né? E efetivamente da proposta de valor que o armazenamento traz especificamente para o mercado brasileiro, né? Então é isso que eu vou tentar de fazer aqui nas minhas 20 minutinhos, 15 minutinhos, né? Que eu tenho. Eu vou tentar de ficar dentro desse horário. Vou ter que colocar aqui meu relógio para ficar de olho. E, basicamente, se a gente olha talvez primeiro para um cenário internacional, tá? O que estamos vendo? A gente vê o mercado de armazenamento estacionário em franca expansão, né? Esses números que vocês estão vendo aqui é a previsão da Bloomberg com relação às novas instalações previstas para os próximos anos. 2022 foi um ano com um crescimento muito expressivo, né? O número, basicamente a capacidade instalada cresceu em quase 70% em comparação com o ano anterior, 2021. Quando a gente olha as aplicações, a gente sempre vê uma, digamos, lista bastante concreta, bastante específica de funcionalidades que esses sistemas estão preenchendo, e muitas dessas funcionalidades, gente, elas estão, como vocês devem saber, né, relacionadas às políticas de descarbonização, né, principalmente nas grandes economias do hemisfério norte, incluindo a própria China, e também para a inclusão, né, e das fontes renováveis variáveis, né? A gente vê, por exemplo, grandes projetos híbrido no sentido de uma usina geradora solar fotovoltaica com armazenamento. Isso é algo bastante evidente já na Austrália, nos Estados Unidos, e eu queria trazer aqui, só a título de exemplo, né, o Chile, né? Quase vizinho nosso, né? E o Chile é efetivamente quem, acho que é bom lembrar que também teve um papel de pioneirismo na adoção da fonte solar fotovoltaica na América do Sul, uns 10, 15 anos atrás, e novamente está tendo um papel importante de vanguarda na adoção dessa nova modalidade de armazenamento de energia. Então, estamos vendo que no Chile, tanto no norte do país, como na parte central e sul, principalmente, temos um número cada vez maior de projetos híbridos, né? No norte, evidentemente, são usinas solares de grande porte, com armazenamento acoplado. No sul do país, são muito mais projetos eólicos, né?
Em todos esses casos, e novamente, né, isso são apenas exemplos, em todos esses casos, né, o sistema de armazenamento, né, o chamado BESS, né, que é a abreviatura em inglês, Battery Storage System, ele serve para basicamente fazer duas coisas. Ele facilita o despacho da geração variável, né, e ele permite, digamos, uma valoração da energia gerada, porque você pode transferir uma parte da sua geração de um momento de superávit para uma situação, digamos, com escassez, ou seja, aquela clássica transição, né, da geração dos horários fora ponta para o horário à ponta. E também acho que é bom mencionar que o Chile, em termos de marco regulatório, também em termos de estruturação do mercado de curto prazo, tem adotado políticas que têm facilitado o armazenamento. E, evidentemente, a gente vê usinas híbridas sendo implantadas na Austrália, nos Estados Unidos, etc. Tá? Vamos olhar o caso brasileiro. Né? Como sempre, o Brasil é diferente, né? E como sempre, né, um simples copiar-colar evidentemente não se aplica. Né? Eu acho que o Brasil, claramente, na sua matriz elétrica, como todos sabemos, se destaca pela predominância da geração renovável e da geração hidrelétrica e, como também sabemos, né, o Brasil possui hoje uma enorme bateria hidroelétrica, né, que está sendo usada há décadas, né, e que faz exatamente essa, digamos, transposição de potencial de geração de um período úmido para um período seco, né? Isso nada novo, né? E diante dessa particularidade do sistema elétrico brasileiro, realmente é bom se perguntar, ok, essa nova modalidade de armazenamento de energia, neste caso, né, o armazenamento eletroquímico, qual é a proposta de valor? Para que o Brasil, que já possui essa gigantesca bateria hídrica, deveria se preocupar com essa nova tecnologia, com essa nova modalidade, né? E de fato, existem algumas aplicações que, no contexto brasileiro, são um pouquinho mais importantes e outras talvez um pouco menos, né? Certamente, aquilo que já tem viabilidade econômica no Brasil são aquilo que a gente chama sistemas atrás do medidor, ou seja, sistemas individuais, principalmente para consumidores de média tensão, onde eu uso bateria para fazer uma otimização do meu consumo, né? Essa mesma bateria evidentemente serve como um backup de energia em caso de queda de rede. Sabemos que os indicadores de DEC e FEC em vários lugares do Brasil, principalmente fora dos grandes centros urbanos, facilitam a adoção desse tipo de projeto, né? Também é interessante lembrar que já possuímos um projeto de grande porte no âmbito da transmissão, né, o sistema de 60 megawatt-horas instalado na subestação de Registro, em São Paulo, né, que assegura o atendimento do litoral, basicamente da Baixada Paulista, nos momentos de alta temporada, e evidentemente isso é um projeto que tem condições específicas, mas são condições que a gente também encontra em outros lugares no Brasil. Agora, quando a gente olha um pouco para frente, diz quais seriam essas próximas frutas, digamos, né, que estão aos nossos alcances, né? Tem um setor que chama bastante a atenção e eu gostaria de aprofundar um pouco a discussão sobre ele, que são sistemas isolados, né? A gente sabe que a carga dos sistemas isolados no Brasil representa menos de 1% da carga nacional. No entanto, né, a gente está falando de mais de 220 municípios, principalmente no norte do país, é uma carga predominantemente fóssil, né? Muito diferente do resto do setor elétrico nesse sentido. É interessante se perguntar qual seria a proposta de valor do armazenamento no âmbito dos sistemas isolados. E um outro modelo de negócios que eu gostaria também de aprofundar um pouco mais, né, é o armazenamento no âmbito da reserva de capacidade, mais especificamente no âmbito do produto potência, tá? Então eu gostaria de aprofundar um pouco mais sobre essas duas aplicações, mas também deixar registrado, né, que existem inúmeras outras maneiras de utilizar um sistema de armazenamento, tanto para o sistema interligado, mas também em outras situações, né? Temos usinas virtuais, temos a ideia de plantas renováveis híbridas de grande porte, etc., né? A gente sempre diz que o armazenamento, de alguma forma, é o canivete suíço do setor elétrico, então é bom avaliar essas aplicações caso a caso.
Esse gráfico, provavelmente, muitos de vocês conhecem, são dados do ONS, referente, né, aos sistemas isolados hoje em operação no Brasil. Não preciso me aprofundar. Acho que o ponto que é importante levar em consideração que mesmo fora da região amazônica, existem sistemas isolados. Não são municípios, não são produtores independentes, a energia não é contratada através do regime de leilões, que bem conhecemos, do leilão do Sisol, mas existe uma necessidade, e eu até diria uma demanda reprimida por energia elétrica muito importante, né? A gente tem recebido muita solicitação para projetos de irrigação, né, os famosos pivôs. A gente tem recebido, tivemos a oportunidade de implementar vários projetos para outros tipos de produção no âmbito rural, ou seja, fazendas, basicamente. Sabemos que a mineração também é um grande consumidor de energia, e inclusive, por exemplo, hotéis, né? A gente teve a oportunidade de trabalhar vários projetos para resorts em lugares remotos, onde o reforço da rede seria bastante oneroso. Tá? Então é bom lembrar que não é apenas o município no Acre ou no interior do Amazonas que precisa dessa energia. Tá? Na hora de querer substituir esse gerador termoelétrico, que em muitos casos, né, é um gerador movido a óleo diesel, por um sistema renovável, evidentemente eu tenho uma geração solar fotovoltaica, né, que vai ser minha principal fonte de energia, né? E esses gráficos, como esse aqui, eles na verdade são um pouquinho manipulador é um exagero, mas eles não mostram a realidade técnica da geração solar fotovoltaica, porque a gente sabe que a fonte solar fotovoltaica ela é intermitente, né? E dependendo do dia e do tempo daquele dia, ela pode ter alterações muito, muito bruscas. Então, a função da bateria, na verdade, são duas. Em primeiro lugar, eu preciso do componente de armazenamento para, digamos, firmar essa geração fotovoltaica diurna. Eu não tenho eletricamente como atender uma carga apenas através do gerador fotovoltaico. Eu sempre vou precisar de um complemento, e a bateria, dada a agilidade da eletrônica de potência embarcada nela, evidentemente é esse complemento. E em segundo lugar, evidentemente eu tenho a possibilidade de armazenar um excedente da minha geração diurna e atender com este excedente o meu consumo noturno. Né? Então, tipicamente, são essas duas, digamos, maneiras como a gente usa um sistema de armazenamento no âmbito de um sistema isolado, seja um município no Amazonas, um pivô no Goiás, ou seja qual for a aplicação fora da rede elétrica. Né? Existe, evidentemente, um equilíbrio econômico. Tá? Aquilo que esse gráfico aqui está mostrando é basicamente a participação renovável com menor custo global em função do custo do óleo diesel. Então, efetivamente, com o valor do óleo diesel abaixo de R$6, é relativamente difícil você justificar uma participação muito renovável, muito relevante da fonte renovável e o uso de sistema de armazenamento. E a gente, nas nossas análises, pelo menos, tem observado um ponto de inflexão a partir de mais ou menos uns R$6 por litro do óleo diesel. Agora, um ponto que chama atenção é, com as tecnologias e o CAPEX atualmente disponíveis, dificilmente a gente vai chegar a uma microrrede 100% renovável. Eu sempre vou precisar de uma fonte despachável, isso pode ser diesel, isso pode ser gás, isso tomara que seja futuramente o hidrogênio, né? Mas eu sempre vou precisar desse elemento, né, de despachabilidade que vai além da bateria. Então, acho que isso, na hora de desenhar e estabelecer a topologia elétrica desses sistemas, isso é um ponto bastante importante para levar em consideração. Existe uma série de pontos adicionais que acho que nesse momento não temos o tempo de aprofundar, mas que eu estou à disposição para esclarecer na parte da discussão, referente às topologias elétricas, referentes aos dimensionamentos, etc. Mas eu gostaria de aproveitar o restante do meu tempo para falar sobre aplicações de armazenamento de grande escala. E quando a gente olha para esses serviços que
sistemas de armazenamento podem prestar para a rede elétrica como toda, temos alguns temas recorrentes, né? A gente sabe que em países como o Reino Unido, próprios Estados Unidos, a prestação dos chamados serviços ancilares é uma aplicação muito importante. Sabemos também que esses mesmos serviços ancilares no Brasil estão sendo prestados pelas usinas hidroelétricas, né? Mas existe uma outra aplicação muito interessante que é o mercado de capacidade, né? Hoje, Reino Unido, Itália, Austrália, regularmente realizam leilões ou editais, né, de contratação de reserva de capacidade. Todos esses editais estão sendo orientados pelo critério de uma neutralidade tecnológica, então eu tenho uma livre competição entre gás natural, fonte variável e sistema de armazenamento, né? Aqui no Brasil, a gente entende que haverá uma necessidade expressiva de reserva de capacidade na qualidade de produto potência, né? A própria EPE prevê mais ou menos uns 33 gigawatts até 2031. Chama-nos a atenção que, na visão dos planejadores, a maior parte dessa potência seria fornecida pelo gás natural, e ficamos, evidentemente, com a pergunta por que esse sistema de armazenamento não poderia prestar essa mesmíssima função, né? Ainda tendo em vista que um sistema de armazenamento de grande escala não tem uma rampa, não tem um tem-on, um tem-off mínimo, então é uma ferramenta, uma tecnologia altamente flexível. Eu acho que flexibilidade é um termo interessante, né? Porque efetivamente aquilo que estamos observando aqui no Brasil, dado o crescimento, principalmente de fontes renováveis não programáveis, é exatamente a necessidade de um aumento de flexibilidade. Um caro colega nosso, o Tiago Barros, da Regi, fez uma análise dos dados do ano passado dos motivos pelos quais as termoelétricas foram despachadas em 2022. E ele concluiu que os despachos por ordem de mérito eram raríssimos, por motivos compreensíveis. Houve uma certa frequência de despachos para atender o requisito de flexibilidade operacional. Houve também o requisito da reserva de capacidade, mas em muitos casos as UTEs estavam sendo despachadas por motivos da sua própria inflexibilidade operacional, tá? Quando a gente olha, por exemplo, o regime operacional de uma térmica a gás natural a ciclo combinado, né? Eu tenho uma rampa, eu tenho uma certa duração mínima de operar esse ativo, então eu talvez precisaria apenas de 3 horas ou 4 horas, mas eu tenho um tem-on mínimo de 12 ou de 18 ou de 24 horas, isso evidentemente leva a um uso desse recurso com um CVU bastante elevado, acima do tempo que eu talvez gostaria de usar esse uso. Então, acho que cabe uma reflexão sobre os produtos que de fato são necessários, e gostaria de deixar a mensagem que esse sistema de armazenamento, obviamente não por si só, mas dentro de um mix de ativos, podem preencher um papel muito importante nesse quesito de flexibilidade, reserva operativa e reserva de capacidade. E tudo indica que o Brasil, principalmente em anos com hidrologias menos favoráveis, vai precisar desse quesito flexibilidade, né? E nesse sentido, sistemas de armazenamento só estariam muito bem posicionados, basta alterar as regras do leilão e das modalidades de contratação para permitir a participação dessa tecnologia nos futuros leilões. Para encerrar, gostaria só de falar muito rapidamente sobre o uso de sistemas de armazenamento por parte de consumidores. Aqui essa curva é a curva de carga de uma indústria, consumidor A4 verde. As tarifas que estamos vendo aqui são as tarifas da concessionária Equatorial Pará, antiga CELPA, contributos, a tarifa cativa A4 verde. E quando a gente olha a proposta de valor de sistemas de armazenamento para esse tipo de perfil de consumo, queria só mostrar aqui esse exemplo, né? Isso aqui são dados reais de uma operadora de telecom, novamente no Pará,
A gente tem aqui a demanda contratada cumulativa das UCs e média tensão que eles têm, o consumo no horário ponta, no consumo no horário fora ponta, e aquilo que o BESS evidentemente faz é transferir esses 491 megawatt-horas da ponta para fora ponta. Eu não consigo zerar por completo, também tenho uma certa perda nessa transformação, mas eu consigo gerar economias muito, muito grandes, muito relevantes, né? E tudo bem, o Pará é um estado com um delta tarifário particularmente grande, mas a mesma lógica se aplica ao Rio de Janeiro, área de concessão da Enel, a Coelba e várias outras concessionárias aqui no Brasil. Para encerrar, eu prometo que isso aqui vai ser meu último slide, só gostaria de deixar já um pouquinho a agenda preparada para os colegas que vão me seguir. Certamente cabe uma importantíssima discussão sobre regulamentação, né? Lembrando que, segundo o cronograma do GT, modernização do setor elétrico, a gente já deveria estar com regulamentação para armazenamento desde o terceiro trimestre de 2020, infelizmente não temos, tá? Também muito importante olhar a questão da tributação, né? Olhem aqui a comparação das alíquotas. A gente paga entre 45% a 85% de impostos sobre o sistema de armazenamento e, evidentemente, as alíquotas praticadas para ativos de geração de energia elétrica renovável são infinitamente mais baixas, né? E também cabe uma discussão sobre tecnologia, porque aquilo que a gente tem hoje, as baterias íon de lítio, LFP ou NMC, certamente vão mudar, e vão mudar muito, e temos vários candidatos de tecnologias com potencial de industrialização ao longo dos próximos 3 a 5 anos, que nos poderão trazer uma redução significativa de CAPEX, uma melhoria dos parâmetros de performance, e é isso que a gente precisa para efetivamente ampliar o uso de sistema de armazenamento, tanto para consumidores conectados à rede elétrica, mas também no âmbito do off-grid. Gente, muito obrigado, desculpas por extrapolar um pouquinho o meu tempo, e permaneço à disposição para comentários e esclarecimento de dúvidas. Fechado seu microfone, Lilian. Obrigado, Marcos, por suas palavras. A gente vai passar agora para o Guilherme Goldbach falar aí um pouco sobre as tecnologias. E, Marcos, se você puder, já tem algumas questões no chat, se você se identificar para responder algumas, é um favor, então. A gente, quando vai evoluindo. Por favor, Guilherme. Boa tarde a todas e todos. Imagino que já estão conseguindo enxergar a minha apresentação. Tá ótimo, tá ótimo. Primeiro, eu queria falar que é uma honra estar aqui perto de nomes tão importantes do setor de energia e eletricidade e podendo compartilhar um pouco os aprendizados e as pesquisas do nosso projeto. Vou falar um pouco sobre o nosso produto 5, que foi sobre as tecnologias de armazenamento de energia. Tanto pelo tempo, vou tentar ser um pouco breve, talvez não repetir o que já foi falado pelo Marcos, pelo Nelson, pela Lilian. Para começar, como já foi dito, né, devido ao aumento de recursos energéticos renováveis e não controláveis, o armazenamento vem como um meio de mitigar esse problema de flexibilidade dessas tecnologias. E atualmente existem diversos tipos de tecnologias disponíveis, cada tecnologia com suas próprias características, como desempenho, ciclo de vida, custos e aplicações ideais para seus sistemas. Ele permite, como o Marcos falou, o desacoplamento da produção e do consumo, né, esse desacoplamento temporal, você poder utilizar a energia produzida em outros horários, também reduzindo problemas de qualidade na rede. Hoje, tradicionalmente, a matriz elétrica no Brasil consiste em 5 elos, né? A fonte de energia, a geração de energia, a transmissão, a distribuição e os serviços para o lado do cliente. E o armazenamento viria como um 6º elo, que seria transversal a toda a cadeia energética elétrica do Brasil, prestando serviços e benefícios diferentes em cada uma dos elos. Diferentes aplicações, as tecnologias podem ser vistas, como o Marcos falou. Isso varia pela duração da descarga dela, durante quanto tempo ela consegue fornecer a energia ao sistema. Quanto mais tempo, maior a escala vai ser, como nivelamento de carga, redução dos picos de demanda.
e com menos tempos vai serviços ancilares e de qualidade do sistema, como regulação de tensão e frequência. Alguns benefícios e oportunidades a gente consegue enxergar, como a redução dos custos do sistema, o balanceamento do sistema, o nivelamento de carga, a melhoria da eficiência e até adiar ou até eliminar substituições de ativos, como novas linhas de transmissões para atender picos de demanda sazonais, a qualidade dos sistemas com serviços ancilares de controlação de frequência, suporte de tensão, melhorando a qualidade de energia ao cliente, né? Nesse atendimento ao cliente, a gente consegue destacar a segurança do fornecimento, a garantia do fornecimento de energia e a estabilização do preço da eletricidade. A gente consegue enxergar diferentes tipos de tecnologias de armazenamento de energia, que vai de mecânica, termodinâmica, eletromagnética, eletroquímica. Destacam-se aqui no armazenamento mecânico as usinas hidrelétricas reversíveis, que já está sendo utilizado em nível mundial, e o foco do nosso projeto de trabalho, que são as baterias dentro da tecnologia eletroquímica. Existem 8 elementos fundamentais ou chaves, como se quiser pensar, para um bom funcionamento de bateria. São eles: a alta energia específica, né, a densidade energética, a alta potência específica, que tem relação com o tempo de carregamento, um preço acessível das baterias, a sua vida, longa vida útil, a segurança, a ampla faixa de operação, ela poder operar em diferentes tipos de temperatura, sem afetar o seu funcionamento, a toxicidade dos materiais que a compõem e o carregamento rápido. É muito difícil você atender a todos esses elementos chaves. Muitas vezes, quando você começa a aumentar um deles, um outro diminui, mas hoje em dia estudos estão sendo feitos para conseguir melhorar as características e garantir a redução dos custos de cada um dos sistemas. Como falei, tem diferentes tipos de tecnologia, e dentro das baterias tem diferentes tipos de baterias também, cada uma com suas vantagens e desvantagens. Hoje em dia é mais utilizada, como o Marcos falou, íon lítio, também tradicionalmente se usa muito chumbo ácido. A gente comparando as duas, a gente entende que as baterias de íon lítio têm uma maior densidade energética, enquanto o chumbo ácido tem uma menor densidade energética, mas por outro lado ela é um pouco mais barata do que a íon lítio. Também o destaque aqui é as usinas elétricas reversíveis, que também tem essa alta densidade energética para ser usada na matriz elétrica em grande escala. Dando sequência aqui, esse gráfico mostra um pouco a comparação dos diferentes tipos das tecnologias de armazenamento, classificados pela potência que ela pode fornecer ao sistema e o tempo de descarga, pensando na sua potência nominal. Quanto maior O slide não mudou. Agora mudou. Desculpa, deve ter sido algum delay da apresentação. Quanto maior a potência por exemplo, do sistema, a gente consegue ter serviços de gerenciamento de energia em grande escala, e quanto menor a gente controla, quanto menor o tempo de descarga, são serviços mais de qualidade do sistema, como serviços ancilares de controle de tensão e frequência, qualidade da energia. O slide passou? Não sei se está com um pouco de demora para passar quando muda aqui. Os BES, né, como o Marcos falou, o Battery Energy Storage System, é composto pelo banco de bateria. Não é só o banco de bateria, também tem esse controle supervisório do sistema, que ele gerencia e controla para manter a operação ideal do sistema, de forma a atender a demanda de energia. E o conversor eletrônico é a interface desse controlador com o usuário, de forma a garantir a operação ideal do banco de bateria. Dito isso, é interessante a gente entender a vida útil e a degradação dos sistemas de bateria. Basicamente, ele tem 2 fatores que contribuem para o envelhecimento da bateria, que é o calendário e o fator cíclico. O calendário ocorre quando a bateria não está sendo utilizada, tem modo de repouso, sem a corrente fluindo pela bateria, e o cíclico refere ao número de ciclos de carga e descarga que ela completa. Combinado os dois, acontece a degradação e a diminuição da vida útil da bateria. Dito isso, é muito importante definir os critérios de desempenho do uso da bateria, para garantir que ela consegue fornecer e executar na aplicação desejada. É muito importante se definir parâmetros, né, benchmarks, para garantir esse desempenho. Os 5 principais adotados são a potência e capacidade da bateria, né, energética, quanto de energia ela consegue fornecer no sistema, a eficiência do banco de baterias, tanto para cobrir as perdas pela degradação da vida útil, tanto como o seu consumo auxiliar do controlador e do próprio sistema de bateria, a disponibilidade de despacho dela para poder deixar o sistema flexível e poder ser despachado a qualquer momento, a qualidade de serviço e a previsão da energia disponível.
O principal critério hoje em dia adotado é esse primeiro, que é a capacidade de energia, que é a quantidade máxima de energia que a bateria é capaz de armazenar ou fornecer quando solicitada. Ora ela é um consumidor do sistema, né, ela é a demanda, e ora é a oferta. Quando está gerando, ela é a demanda, e quando está precisando de energia, ela descarrega e se transforma como oferta de energia. Esse gráfico a gente consegue ver um exemplo da degradação da bateria, né? E usualmente é considerado mais na mobilidade elétrica, que quando ela passa 80% da sua capacidade, na sua capacidade nominal, é considerado que terminou a sua primeira vida útil da bateria. Mas isso é um valor arbitrário que pode mudar de projeto em projeto, e não necessariamente se precisa tirar a bateria, sim, pode acontecer um retrofit com a bateria ou mudar a aplicação dela para outros tipos de serviço. Dito essa degradação, é muito importante os fornecedores de bateria oferecerem garantias aos usuários e aos compradores desse sistema. E as três consequências práticas e legais dessas garantias são a margem de segurança, que é quando se uma pessoa vai comprar ou contratar 1 megawatt de um sistema de armazenamento, por exemplo, o fornecedor oferece 1.1 ou 1.2 megawatts, de modo que com a degradação dela ainda consiga fornecer a energia que foi contratada, assim garantindo uma maior vida útil. A especificidade das condições. Quanto mais específico forem as condições de garantia e a operação das baterias, melhor vai ser a previsão que consegue ter dessa vida útil, melhor consegue ter a previsão tanto para considerar no seu fluxo de caixa, quanto para considerar no seu projeto. E se essas garantias e especificidades não são adequadas ao projeto, talvez tenha que se pensar num outro tipo de fornecedor para conseguir a viabilidade. É muito interessante pensar que essas garantias para os bancos é muito importante, né? Entender quem que dá a garantia e quais são essas garantias para esses critérios de desempenho. Falando um pouco das baterias de segunda vida, é um mercado crescente, cada vez mais vai ser maior por conta da mobilidade elétrica, que tem padrões de uso muito específicos para a mobilidade, para garantir as grandes distâncias, e cada vez mais vai se ter mais disponível bateria de segunda vida, como pode ver no gráfico da direita, com a previsão até 2030, e as aplicações das baterias de segunda vida são algumas, né? As principais são conectadas às redes, juntos com usinas de fontes renováveis intermitentes, ou como controle de qualidade do sistema, mas algumas barreiras e implicações giram em torno dessas baterias de segunda vida. Primeiro é a falta de garantia, como eu falei um pouco mais atrás, que precisa de muitos estudos que estão sendo feitos para conseguir entender quais são as garantias necessárias das baterias de segunda vida, quais são o tipo de energia que ela consegue fornecer, esse esforço para conseguir caracterizar e classificar essas baterias, a falta de desempenho para os sistemas de bateria por conta da degradação que ela já ocorreu, e uma outra compatibilidade elétrica, porque ela foi produzida para um veículo elétrico que opera sob determinadas condições, determinadas temperaturas, e para mudar a aplicação dela precisa de estudos, mas são estudos muito importantes por conta da grande disponibilidade que já está existindo e vai existir cada vez mais dessas baterias de segunda vida. Só para finalizar aqui a minha fala, as considerações finais. Como já foi dito, é muito importante, tem diversas aplicações para sistemas elétricos, são fundamentais para garantir a integração das fontes intermitentes e substituição de combustíveis fósseis, como gás natural, rumo à transição energética. Hoje em dia, a bateria mais utilizada são as baterias de íon lítio, apesar dos desafios que elas enfrentam, como a degradação e o gerenciamento dessa energia. É importante se classificar esses critérios de desempenho, como capacidade de energia, eficiência e disponibilidade, cada vez mais estudos para se entender melhor e com mais detalhes esses critérios. E é muito importante também a sensibilização do setor público é fundamental, para conseguir fomentar essa tecnologia, e como o Nelson falou, os bancos já estão caminhando e estudando em direção a novas linhas específicas de crédito para essas baterias. Obrigado a todo mundo, e também estou à disposição para qualquer dúvida ao longo do resto do evento. Obrigada, Guilherme. Também, da mesma forma, pode ir olhando no chat e ver se você responde aí. Tem uma questão sobre bateria de segunda vida. E agora vamos ouvir o Brandão sobre aspectos da regulação. Por favor, Brandão. Eu não estou podendo compartilhar. Eu não sou organizador. Você pode... Você pode mandar pelo WhatsApp? É só você me colocar como organizador que eu compartilho, acho que eu prefiro. Como é que...
Eu vou colocar. Alternar vídeo, conectar, se bloquear, copiar, ativar, transferir, iniciar novo quadro. Não estou vendo. O Max está fazendo, Lilian. Ah, tá ótimo. Acho que é ele. Aqui não consigo, não é. Acho que foi, Brandão. Foi. Uhum. Pronto. Vamos fazer aqui uma rápida passada sobre questões regulatórias. Na verdade, essas questões são absolutamente chave para o desenvolvimento do armazenamento, no exterior ou aqui. Mesmo no exterior, muita coisa que está acontecendo em baterias ainda são pilotos, ainda são regulações, primeiras versões de regulação. São tecnologias específicas que mesmo no exterior você não tem um padrão consolidado de contratação, de aspectos comerciais, etc. Vou trazer aqui um pouquinho rapidamente da experiência internacional. Os países e regiões do mundo com maior capacidade operacional de baterias são a China. A China consegue viabilizar baterias basicamente com financiamento em condições fora do mercado, né? E em parte também naquilo que é ligado à transmissão, à distribuição, você tem o reconhecimento da tarifa, o que facilita também. E tem vários projetos aí já fora da China, inclusive, que fazem parte da Belt and Road Initiative, ou seja, também tem um incentivo específico para o desenvolvimento desses projetos. Nos Estados Unidos, você tem uma movimentação no sistema interligado de remoção de barreiras. A FERC remove barreiras, não poderiam participar antigamente baterias ou armazenamento em todos os produtos do mercado, isso já foi removido em 2018. Em 2020 foi uma nova rodada, todos os serviços ancilares podem agora ser prestados por recursos energéticos distribuídos, inclusive baterias distribuídas, né? E você tem também a lei de redução da inflação a nível federal, que tende a acelerar fortemente a difusão de geração renovável e também de baterias. Tem também várias iniciativas que estão a nível estadual nos Estados Unidos. E, finalmente, a nível bem geral, na Europa, na União Europeia, você tem uma série de avanços regulatórios, tem uma série de projetos piloto, isso nos Estados Unidos e na China também. Você começa a ter alguns leilões de capacidade em alguns países neutros, a gente vai citar um pouco. Também a questão de financiamentos e subsídios. E também surge, na Inglaterra, isso já surgiu primeiro do que na União Europeia, novos serviços ancilares, a resposta de frequência ultra rápida. Aqui pegando alguns exemplos, no Reino Unido você tem o leilão de capacidade, com neutralidade tecnológica em A-1, eles chamam de T-1, aqui é A-1, A-4. As baterias participam desses leilões, não é o principal viabilizador de baterias nos leilões, mas elas participam e obtêm contratos. O principal viabilizador nos Estados Unidos é esse serviço que é o controle de frequência ultra rápido, que chamam Containment Dynamic, que é para tempo de resposta de menor do que meio segundo. Na prática, só baterias, normalmente são baterias de pequena capacidade de armazenamento, conseguem prestar esse serviço. Então, isso é praticamente uma reserva de mercado lá para baterias. Você também tem um movimento de redução de barreiras, por exemplo, a tarifa de acesso à rede, que era dobrada, paga pelo consumo, paga pela injeção, isso está acabando na Europa, vários países acontecia, isso está acontecendo também a redução desse tipo de barreira, e também a compatibilização dos produtos no mercado às características
das baterias e de outros sistemas de armazenamento. Você também tem planejamento para diversos segmentos e tipos de aplicação dentro do Smart System and Flexibility Plan. Passando para os Estados Unidos, você tem a ordem da FERC para retirar barreiras à participação nos mercados, capacidade, energia e serviços ancilares, e depois para a geração distribuída, já falei disso, lei de redução da inflação, também já falei. Na Itália, você teve um leilão grande de capacidade com neutralidade tecnológica, grande volume de baterias foram contratadas nesse leilão, são baterias ligadas na rede de transmissão, basicamente, standalone, elas não estão associadas a um parque híbrido, por exemplo. Na Austrália, você também tem um mecanismo de investimento em capacidade, tem incentivos também para usinas reversíveis, inclusive com contratos de longo prazo que garantem pisos de demanda em New South Wales, e há, na verdade, uma série de projetos, alguns, inclusive pilotos, os produtos do mercado ainda são, na Austrália, incipientes, mas está claro na Austrália que para substituir, como eles querem fazer, carvão por eólica e solar, armazenamento, e não só bateria, também armazenamento de longa duração, usinas reversíveis, vai ter que entrar. Na Alemanha, você tem incentivos financeiros e você tem a viabilização da resposta da demanda. De uma forma geral, na Europa, você agora tem uma discussão sobre, nesse momento, uma discussão de ponta, sobre a definição do que é flexibilidade. E a definição que aparece mais recentemente, eu digo recentemente, 2023, é que flexibilidade ela envolve flexibilidade de geração e carga. Então, nessa definição e nos produtos que estão sendo desenhados para isso, a usina hidrelétrica não é um produto de flexibilidade, tampouco uma termoelétrica. Somente armazenamento e resposta da demanda, quando a resposta da demanda for bidirecional. Por que isso? Porque a Europa está indo, sobretudo agora que vão com a descarbonização e com a aceleração da descarbonização para substituir o gás na matriz energética, eles vão para níveis muito altos de renováveis não controláveis. E quando você tem níveis muito altos de renováveis não controláveis, o Brasil, de uma certa forma, tem as usinas a fio d'água, né? Sobra muita energia, verte muito, tem muito corte. Então não adianta você ter um produto de geração que contrate alguém que vai gerar, porque não resolve o problema do excesso de geração em algumas horas. Então, você está indo para essa direção. Bom, e aqui no Brasil, como é que nós estamos? Matriz super renovável, né? A participação maior é da hidrelétrica, mas elas estão gradativamente reduzindo a participação da matriz, crescente inserção de renováveis variáveis, eólica e solar, especialmente no Nordeste. Na matriz, você olha para a matriz dos últimos anos, mesmo em 2022, aqui é a matriz centralizada, a parte de eólica e solar nem é tanta coisa. Se você somar distribuída, é um pouco mais. Mas se você olhar no Nordeste e olhar para frente no Nordeste, sobretudo, é realmente muito alto, né? Você tem aqui a projeção de referência do PDE 2031, você já tem aqui MMGD 37 GB para 2031. Termoelétrica ainda crescendo, os jabutis estão aqui, né? Mas muita eólica e fotovoltaica mesmo assim, né? Aqui o crescimento é outro documento da EPE, uma expansão projetada de renováveis para o Nordeste. Aqui o dado é do PDE 30 e não 31, antes das térmicas de base, né? Você estava pensando em colocar, além do que já estava contratado, que seriam no Nordeste 34 GB de eólica e solar, colocar alguma coisa como mais 23 ou mais 38, dependendo do cenário, até 2033, daqui a 10 anos. Então é muito volume, você começa a ter tendência sobre a geração, como eu falei, e aí o armazenamento realmente é uma solução de alto valor. Então aqui você tem redução das VHS como percentual, elevação das fontes renováveis variáveis EGD, muito concentrado no Nordeste, não tanto a GD, mas
as fontes renováveis, o crescimento da demanda, você vai precisar de flexibilidade em todas as suas formas, mas vai precisar de carga, né? Capacidade de mobilizar carga no futuro. Então, como é que está o status atual do armazenamento de energia no Brasil? Já é reconhecido pelos órgãos institucionais do setor elétrico a importância do armazenamento de energia para o futuro do setor do país. Eu acho que essa barreira ela já foi vencida. Mas não há ainda um sentido de urgência que a gente vê, por exemplo, na Europa. O problema deles é muito mais urgente do que o nosso, vamos admitir, né? A Inglaterra, por exemplo, ela até 2035, ela que já acabou com o carvão, quer acabar também com o gás. É urgente resolver o problema, aqui não é tão urgente. E não há esse sentido de urgência na busca de alternativas, como armazenamento, para garantir a integração eficiente das renováveis. Ou seja, há a percepção de que é importante, mas não há a percepção ainda que é urgente. A gente não tem uma regulação técnica e econômica ainda para viabilizar adequadamente a inserção do armazenamento de energia nos diversos segmentos. Isso não impede que algumas aplicações já possam ser feitas, como a gente viu antes. A gente já tem aplicações que são possíveis de imediato, como já foi citado, a gestão do consumo e qualidade em consumidores do SIM, a questão de sistemas isolados, e a gente imagina que não seja muito difícil introduzir a participação do armazenamento, seja standalone, seja por meio de parques hídricos, nos leilões de capacidade. Mas o fato é que ainda não está regulamentado, então isso aí não é ainda um imediato, embora talvez possa acontecer num prazo relativamente curto, né? As aplicações nos consumidores, a gente já falou sobre isso, eu acho que não preciso repetir, né? A substituição de diesel, por exemplo, nos sistemas isolados, tanto em sistemas isolados como em tarifa verde, ela pode acontecer, especialmente se a gente tiver uma desoneração tributária das baterias. As baterias ainda têm uma oneração tributária maior do que outras renováveis. E isso pode fazer diferença, por exemplo, em aplicações para consumidores que usem tarifa verde. Baixa o custo da bateria, melhora a competitividade desse tipo de aplicação. Aqui, eu acho que do ponto de vista regulatório, em 2017, a gente teve uma mudança, né, o decreto 9.047, que acabou com os projetos de referência. Você tinha um projeto de referência, o projeto de referência era aquilo, bota diesel, etc. E agora as empresas podem propor soluções de suprimento. E, com isso, aumentou o interesse às soluções alternativas ao diesel, inclusive renováveis e baterias. Então, no leilão do Sisol de Boa Vista, em 2019, tem um projeto híbrido que adota biocombustível fotovoltaico e baterias em sua solução de suprimento. Esse projeto, creio que é ele que está aí no chat, que a Lilian colocou. Acredito que seja ele que entrou em operação recentemente. Tem uma matéria, um link para uma matéria. Eu acho que é esse projeto. E você também tem um novo mecanismo de licitação, que é o livre proposta de interesse, que os empreendedores eles podem indicar a qualquer momento soluções alternativas de suprimento para expansão, em complemento ou substituindo a oferta existente em localidades isoladas. Então, por exemplo, você tem uma solução, por exemplo, a diesel, pode ser proposta uma solução híbrida, por exemplo, diesel com bateria, ou diesel bateria solar, que dê mais eficiência e economicidade ao suprimento. Essas propostas vão ser analisadas tecnicamente pela EPE para recomendação no leilão futuro ao MME. Nesse caso, vence quem ofertar maior redução de subsídios. Também é uma coisa que entrou aí no nosso horizonte. Isso permitiu que sinalize de forma antecipada ao governo quais são as localidades de interesse para redução potencial de CCC. A gente tem uma série de iniciativas, quer dizer, não há um sentido de urgência, mas a importância do armazenamento
ela é reconhecida, e a gente teve ações, está tendo ações do MME, da EPE, da ANEEL, do ONS e de agentes. Você teve P&D estratégico da ANEEL já faz alguns anos, uma série de eventos, tomadas de subsídio, consultas públicas, notas técnicas, resoluções normativas, roadmap, o relatório sobre a análise de impacto regulatório. Enfim, a gente tem uma série de iniciativas que estão, algumas em destaque aqui. Uma delas que está em vermelho eu vou citar, que na verdade mostram que a coisa está se movendo. A gente não tem ainda, e vai demorar a ter, todas as formas de armazenamento possíveis no sistema reguladas, mas a gente está se movendo. Então, no caso da ANEEL, recentemente, no final do ano passado, a SRG ela fez uma nota técnica que consolidou as contribuições de uma tomada de subsídios de 2020, destinada à elaboração de propostas de adequações regulatórias necessárias à inserção de sistemas de armazenamento no SIM. E essa nota técnica ela propõe um roadmap regulatório para contemplar adequadamente o armazenamento na regulação do setor elétrico. Então, tem um critério de priorização das propostas, né? Vão ter prioridade, regular os temas que sejam habilitadores, que, se não forem tratados, vão impedir a resolução e evolução de outros temas. Os low-hanging fruits, ou seja, as coisas que, com pouco esforço regulatório, podem trazer muitos ganhos, e os que têm maior impacto, que no entanto, mesmo exigindo maior esforço, eles vão ter muitos ganhos. E os impactos marginais, esses naturalmente ficam mais para frente na fila. Então, a gente tem uma proposta aqui de um primeiro ciclo, biênio 23-24, que a ideia é regular armazenamento, com exceção de usinas reversíveis de ciclo aberto. Usinas de ciclo aberto são usinas que estão no leito de um rio principal, ou seja, são usinas que são geradoras de energia, mas que têm também a possibilidade de ter bombeamento. Isso mexe na partição de queda da cascata, é um tema mais completo, é uma hidrelétrica, no fundo, vai ficar para depois. Então, é conceituação do que é armazenamento, quais são as características específicas, como é que se faz a outorga, como é que se faz o acesso e uso da rede, como é que se faz a comercialização da energia, se você está no sistema interligado, e eventuais ajustes para retirar barreiras regulatórias nos serviços ancilares, nos leilões de capacidade, na resposta da demanda e nos leilões de sistemas isolados. Ou seja, esse ciclo 23-24, em princípio, você deslancha o armazenamento no SIM naquilo que diz respeito à ANEEL. Eles propuseram um segundo ciclo mais na frente, onde você vai chegar a nível de procedimentos de rede, regra de comercialização. Então, é realmente a coisa acontecendo no ONS e na CCEE. Eles ainda não vão estar trabalhando com aquela exceção, que é os OHRs de ciclo aberto, mas você já vai estar trabalhando nas reversíveis de ciclo aberto, questões de inventário e aproveitamento ótimo. Eventualmente fazer avaliação sandbox regulatório para flexibilização no que couber a respeito da questão do empilhamento de receitas, ou seja, uma mesma bateria ou um sistema de armazenamento qualquer, poder ter receita de várias fontes, isso hoje em dia não é possível, né? Mas talvez possa ter um sandbox. E para o terceiro ciclo, aí você vai para as usinas de ciclo aberto, inclusive procedimentos de rede, regras de comercialização e possivelmente também novos modelos de negócio, redução de curtailment, constrained off, ou eu diria que talvez seja uma coisa mais para amadurecer, mais do que isso, produtos de flexibilidade no sentido que os europeus estão tendo hoje. O produto de flexibilidade ele é para cortar curtailment. Já existe isso sendo conceituado no exterior. Definições sobre empilhamento de receita, agregadores de serviços correlatos.
simulações nos modelos computacionais, o impacto na programação da operação e na formação de preços de curto prazo. Bom, o MME também pretende, outras propostas do governo, avançar em discussões de serviços ancilares pela proposição de uma consulta pública em 3 eixos temáticos: aprimoramento da governança, utilização de mecanismos concorrenciais para a prestação de serviços ancilares e possibilidade de ampliação do escopo de serviços ancilares para incorporar novos aspectos da modernização do setor elétrico brasileiro. A EPE também propôs em seu roadmap de serviços ancilares um plano de 3 anos, que começou em 2021 e encerra em 2023, com a publicação de uma nota técnica consolidando os estudos e discussões com agentes setoriais. O ONS trata o tema dos serviços ancilares com prioridade regulatória, buscando formas de aprimoramento dos atuais serviços ancilares, bem como a possível criação de novos serviços, considerando os requisitos de confiabilidade e flexibilidade do sistema, neutralidade tecnológica, qualidade técnica e eficiência econômica. O primeiro serviço ancilar a ser avaliado em ambiente de sandbox regulatório deve ser o controle de tensão, a ser contratado por meio de um mecanismo competitivo. Então, a gente tem uma série de iniciativas que são passo em direção à viabilização da inserção do armazenamento de forma competitiva no sistema brasileiro. A gente estima que as inovações regulatórias já em debate, que foram colocadas na agência regulatória da ANEEL, tendem a viabilizar a participação ampla das tecnologias de armazenamento de energia no SEB no médio prazo. Agora, atualmente já tem possibilidade de utilização de sistemas de armazenamento de energia em baterias no Brasil. O exemplo é o sistema isolado, muitas perspectivas no sistema isolado de descarbonização da geração total ou parcial em localidades que permanecerão isoladas, aplicação em consumidores, inclusive para consumidores de qualidade, né? Mas sujeitos à tarifa verde também. A gente estima que uma redução na carga tributária provavelmente fará esse tipo de modelo de negócios prosperar rapidamente. Que mais? No médio prazo, você tem indico que no médio prazo as barreiras terão sido vencidas, né, essa é a perspectiva, e você vai ter um ambiente com remuneração de ativos de armazenamento mais atrativos para o investimento. É isso. Obrigado pela atenção a todos. Obrigada, Brandão. Bom, eu abriria aqui um espaço para os palestrantes, para eles trocarem aí alguma questão entre si. Isso, se Ian ou Pedro, enfim, palestra, se vocês tiverem alguma questão interessante, porque, pelo que eu estou vendo aqui, a gente respondeu tudo no chat, tá? Então, a gente pode ter esse espaço de troca aqui entre vocês, os palestrantes. Posso dar a palavra? Puxar a palavra? Acho que o Marcos levantou a mão aí. Pronto, Marcos. Vamos lá, Marcos. Isso, obrigado. Roberto, parabéns pela apresentação, achei muito esclarecedor. E você falou uma coisa certa, né, que é o fato na Europa ter um senso de urgência para a descarbonização, né? E esse senso de urgência, ele evidentemente abre muitas oportunidades para várias novas tecnologias, entre elas, evidentemente, o armazenamento. Parece que no Brasil a gente, neste momento, pelo menos, não temos esse senso de urgência, né? Ainda mais com o nível dos reservatórios como elas estão nesse momento, mas sempre fica para mim, pelo menos, a dúvida, né, da resiliência climatológica da matriz elétrica brasileira, né? Ou seja, quando que teremos a próxima crise hidrológica, tá? E como que ficarão as respostas a essa crise hidrológica, tendo em vista, né, o custo, né, que o acionamento das termoelétricas causou da última vez que a gente estava confrontado com uma situação de reservatórios baixos.
Adoraria ouvir um pouquinho suas ideias a respeito disso. Aqui no GESEL, a gente fez vários painéis sobre armazenamento, usinas reversíveis, agora baterias também. A gente fez muita modelagem, fez e faz muita modelagem energética, né? E a gente reproduz, sobretudo para os anos 30, mas já antes disso, aquilo que os ingleses estão vendo na Inglaterra, que os europeus estão vendo na Europa, né? É que você começa a ter, independente de mudanças climáticas, de anos secos, você começa a ter um sistema menos eficiente na medida em que você tem uma alta penetração de renováveis. E a gente já tem, né? A gente tem usinas a fio d'água em grande quantidade, já tem eólica e solar. Não é muito no sistema, mas no Nordeste mas vai ter muito mais, está crescendo rápido, né? Em que os ingleses, a modelagem deles é um dado interessante. Em 2035, eles acham que vai ter, a cada 2 horas, uma vai ter mais geração do que carga. Né? E em 2000, que é quando eles querem, basicamente, se livrar do gás, depois de já terem se livrado do carvão. E 2000, se não me engano, acho que é 50 ou 45, não me lembro quando, que é o net zero da economia, eles acham que vão ser 3, cada 3 horas, 2 vai ter mais geração do que carga. Ou seja, para colocar muitas renováveis, você começa a ter um descasamento horário brutal entre a oferta e demanda. E o sistema vai ficando, a gente vê isso no sistema brasileiro, ele vai ficando mais ineficiente se você não tem armazenamento. Você não tem ninguém que dê carga controlável hoje ao sistema e, por exemplo, no fim de semana isso já tende a acontecer, você tem sol, você tem vento de manhã, não tem carga, tem 2 alternativas, ou você corta ou você verte. Ou constrói mais transmissão, mas fazer transmissão só para o domingo de manhã não parece uma boa ideia. Você bota um sistema de armazenamento, ele serve para capacidade, mas ele também dá flexibilidade no sistema, no conceito que os ingleses e os europeus agora parecem estar adotando. Então, a proposta de reforma do mercado, a última, que está em discussão, não está aprovada na Comissão Europeia. Então, assim, a seguinte tarefa para o operador do sistema. A tarefa é fazer análise da necessidade de flexibilidade, entendido do jeito que eu falei, carga e geração, no horizonte, tanto no horizonte de curto prazo, no horizonte diário e no horizonte sazonal. E fazer um plano de contratação. É isso que está, isso não está decidido, mas isso que está proposto pela Comissão Europeia. Um plano de contratação é o quê? Um contrato por capacidade na modalidade flexibilidade. Não é geração flexível, é flexibilidade, carga e geração. E aí vale a resposta da demanda, via agregadores, etc. Também vale. Tem que ser resposta da demanda para os 2 lados, senão não é flexibilidade nesse conceito. Então é para aí que a gente está indo. Então o Brasil parece que... Não, o Brasil tem os reservatórios ajudam a nossa vida, e isso é verdade, mas eles não têm carga. As nossas usinas não foram desenhadas para fornecer carga para o sistema. Está sobrando energia, me dá carga. Não tem para quem pedir. Né? E aí começa a ter muita sobra. A gente não está vivendo isso ainda. A gente tem pouca solar e eólica. A gente não está vivendo ainda. Mas a conta que a gente faz é que no futuro, que eles estão vendo já como uma coisa urgente, vai acontecer aqui também. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, foi perfeito, Roberto. Eu só te complementando, só queria citar um exemplo que acho que se encaixa muito bem naquilo que você acabou de falar. A gente teve recentemente a oportunidade de analisar histórico de constraint off de usinas fotovoltaicas no submercado Nordeste em 2021. E, de fato, a gente observou, principalmente nos meses de abril, maio, junho, julho, né, que houve eventos de constraint off basicamente um dia sim, um dia não. Né? E sempre eram nos horários de elevada produtividade solar, ou seja, tipicamente os eventos começaram logo de manhã e foram até se prolongando até meio-dia, em alguns casos até as 14 horas. De fato, né, a gente já tem isso hoje. Acho que são poucos agentes que estão sendo, digamos, afetados e importunados por isso, mas como você muito bem disse, né, na medida que essa fonte de energia vai crescendo,
os efeitos desse corte, dessa perda de potencial de geração serão cada vez mais palpáveis. Então, muito bem colocado. Ainda é pouco, Marcos. Isso aí é pinto para o que vem na frente, porque acaba que as hidrelétricas geram menos, porque as hidrelétricas, muitas delas têm vazões mínimas. Você não pode simplesmente Desligar. vou parar de gerar com Itaipu. Não, vou parar, fecha aqui porque tem muito sol agora. Isso não existe, ela tem uma vazão mínima. É ela e todas as do Paraná e muitas outras. Então tem uma geração mínima, uma inflexibilidade hídrica que não é desprezível. As usinas a fio d'água, quando tem água, elas modulam, não tem o menor problema, mas modula abrindo o vertedouro, não é mais. Então também você tem um desperdício, elas modulam, óbvio que modulam. Assim como Itaipu também, você reduz a geração e abre o vertedouro, qual o problema? Ela faz isso, tecnicamente não tem problema, só que fica menos eficiente, né? E isso tende a crescer bastante, sobretudo nos anos secos, onde você tem que despachar as termoelétricas e você gostaria de despachá-las na base, não consegue. Ou consegue vertendo, ou consegue cortando, não cabe em algumas horas, em outras naturalmente sim, né? Quando tem pouca demanda e muita oferta de renováveis, há uma tendência a sobrar energia. Isso eles estão vendo na Europa, a gente já está vendo aqui. Lá é mais urgente do que aqui? É sim, eles têm que andar mais rápido do que nós, mas também está na hora da gente se planejar. Eu acho assim que, honestamente, o governo caiu na pauta. Há o sentido da importância, a gente já ultrapassou esse momento, não tem a urgência que os europeus têm. Tá? Ok. Perfeito. Muito obrigado. Bom, eu passaria agora aqui para uma última mensagem dos palestrantes. Então, começando pelo Marcos, você teria uma última palavra? Muito obrigado, Lilian. Eu achei muito esclarecedor essa troca de ideias que tivemos aqui. Certamente o setor elétrico brasileiro ele precisará de perfis de uso e de arranjos regulatórios específicos, né, que possam maximizar, digamos, a proposta de valor que o armazenamento tem. Acho que para encerrar, só gostaria ainda de deixar um recado de um tema que talvez ainda não tivemos tanto tempo de aprofundar, mas que eu acho que é relevante, que é a questão do avanço tecnológico, né? A gente tem hoje no campo eletroquímico, digamos, entre o estado de arte, baterias de diferentes sabores, né, de íons de lítio, né, todos eles com custo a nível do pack de bateria na casa de uns $125 por quilowatt-horas, uma vida útil de 3 a 5 mil ciclos e algumas outras restrições. E eu tenho a convicção que a gente verá avanços muito importantes, seja dentro do próprio conceito da bateria metálica de lítio, seja em outros conceitos, principalmente íons de sódio e fluxo. Eu pessoalmente acho que íons de sódio é uma proposta muito interessante. É claro que sempre precisamos manter a neutralidade tecnológica, mas gostaria de deixar aqui como um pontinho final, né, na nossa fala, que acho que a nível de tecnologia e de melhoria da relação custo-benefício do acumulador, muita coisa ainda está por vir, né? E eu estou sendo bastante otimista que os próximos anos também aqui no Brasil trarão para a gente resultados interessantes com relação a esses benefícios, dessas inovações. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Marcos. O Guilherme, você teria uma palavra para a gente encerrar? Muito, muito bom esse momento, momentos como esse caminham junto entre academia, empresas, fornecedores, usuários. Como o Marcos falou, está se caminhando cada vez mais para encontrar novos tipos de tecnologias que vão ser mais eficientes e com investimento tanto do sistema financeiro, tanto do governo, vai conseguir aumentar essa curva de aprendizado e melhorar as características da bateria e diminuir os custos. Obrigado a todo mundo. Obrigada, Guilherme. Brandão, você encerra. Eu queria fazer uma pergunta para o Marcos, que acabou que o que ele fez para mim, eu queria fazer para ele, acabei que perdi o timing aqui. Vamos lá.
Posso fazer a pergunta primeiro? Posso fazer? Não, é que Pode? Marcos, a pergunta é a seguinte: a gente começa a ver na literatura europeia, que quem está realmente querendo descarbonizar o setor elétrico vindo de uma matriz a carvão, você começa a ter a discussão, não só na Europa, mas lá muito forte, do armazenamento de longa duração, como uma tecnologia essencial. Isso aqui no Brasil a gente já começa a modelar, você já vê que, por exemplo, tem muito mais valor o sistema de armazenamento para o sistema, pensando nos anos 30, né? Um armazenamento que tenha, por exemplo, 10, 15 horas do que um de 3, 4. 3, 4 é mais do que suficiente para serviços elétricos e mesmo para atendimento de ponta e para uma arbitragem ou para uma flexibilidade dentro do dia, ele é bom o suficiente, mas ele não consegue carregar, por exemplo, o excesso de energia no fim de semana, que é onde mais vai sobrar, a beça, né? Para durante a semana. Então, aí você precisa de um volume de armazenamento, de um tempo de descarga, que as baterias que você vê hoje, mesmo com protótipo, não têm. Só usinas reversíveis conseguem, ainda que não seja sazonal, ainda que seja assim, 15 horas, seria uma boa regulação semanal, né? Você vê a tecnologia de baterias químicas evoluindo nessa direção num prazo razoável, ou esse a aposta mais segura para isso ainda é a usina reversível? Roberto, estou adorando essa sua pergunta, tá? Se a gente olha o que a gente tem no portfólio eletroquímico, eu acho que o íon de lítio dificilmente vai se prestar para esse tipo de duração. Eu acho que também as outras baterias metálicas, mesmo tendo uma bateria de 10, 20 dólares por quilowatt-hora, não terá uma proposta tão legal para essas longas durações mesmo, né, de 10, 15 horas. Eu acho que aquilo que a gente está vendo hoje com potencial de industrialização no campo eletroquímico seriam alguns tipos de baterias de redox flow, as famosas baterias de fluxo, mas quando a gente olha fluxo, eu não olharia a redox de vanádio, né, simplesmente pela limitação da matéria-prima, do vanádio, mas existem algumas alternativas interessantes, existem redox flow de ferro, existe redox flow de alguns compostos orgânicos. Então existem alguns cantos, digamos, do mundo das baterias de fluxo que poderiam, de forma satisfatória, preencher essa faixa de 10, 15 horas, né? Resta verificar o track record, a confiabilidade, também a questão do round trip efficiency no redox flow e o EM, né, manutenção anual, são pontos de interrogação, mas se você me perguntar hoje no eletroquímico longa duração, acho que além da redox flow não tem nada onde a gente vislumbra uma industrialização nos próximos, 3, 5 anos. Tem o wildcard, como eu costumo chamar, que ainda são aquilo que eu chamo os prédios dos elevadores, ou seja, armazenamentos mecânicos, né, como a Energy Vault, né? Se isso realmente se vai se viabilizar, se isso realmente vai adquirir uma maturidade, o mercado vai mostrar nos próximos anos. Certamente é uma tecnologia que tem um hype um pouco grande para o meu gosto, sendo bem sincero, tá? Mas na parte do fluxo tem algumas empresas, principalmente na Europa, que hoje talvez ainda não estejam tão conhecidas, mas que estão trazendo respostas muito interessantes justamente para essa faixa de horária que tu mencionaste. Ainda é futuro, né? É um futuro, mas é um futuro, digamos, próximo. Por exemplo, eu conheci 2 empresas na Alemanha que hoje já produzem em pequena escala, que já têm os primeiros projetos pilotos com empresas do setor de energia elétrica na Europa e que possivelmente dentro de realmente, como eu disse, né, uns 3 a 5 anos poderão ter um produto disponível para uma industrialização numa escala um pouco maior. Todo mundo, claro, primeiro olhando para o mercado norte-americano, né, mas certamente o Brasil no portfólio desses caras é interessante porque é um mercado grande, né? E é um mercado que tradicionalmente tem sido aberto para investimentos no setor de energia elétrica. Obrigado, Marcos. Acho que o Jean levantou a mão. Jean? Isso. Ian. Muito obrigado pela possibilidade de ainda falar.
E, claro, as condições são muito diferentes entre Europa, Estados Unidos e aqui no Brasil, mas sim, vemos as tecnologias se desenvolvendo, vemos a urgência, claro, de descarbonizar por a guerra em Ucrânia, a transição energética em vários países, mas também dá muitas oportunidades, possibilidades para trocar a experiência, trocar ideia e dar como mais ânimo, gosto para as atividades a chegar dentro desse projeto, porque acabamos com uma primeira fase dessa sensibilização dos bancos com esse webinário, mas vamos entrar em uma nova fase e espero, seria legal de contar com sua participação e seu interesse sobre todos os numerosos participantes, porque vamos analisar e ver os modelos de comercialização que são possíveis em todo o mundo, mas também aqui, talvez já no Brasil. E vamos também, se seja possível, falar sobre as possibilidades dentro das leilões de participar com sistemas de armazenamento e também vamos entrar em uns aspectos mais técnicos, que são como os aspectos sobre de standards, normas, padronização de sistemas de armazenamento que já começam a entrar no mercado ou estão produzindo para uso seguro dessas tecnologias. Então, seria muito legal de contar com sua participação, não somente os palestrantes, que gostaria também com essa financiação parabenizar, mas também os numerosos participantes de contar com vocês para informar vocês sobre as futuras atividades dentro dos próximos meses dentro desse projeto. Muito obrigado. Muito bom. Muito bom, gente. Então, avançado da hora aqui, mas foi realmente uma grande experiência hoje à tarde. Realmente tivemos, acho que todos apreciaram bastante, espero que sim, e a todos. E foi uma satisfação enorme, hein, esse evento. Obrigada a todos os palestrantes e a audiência que ficou aqui, permaneceu até este momento. Obrigada, gente. Muito obrigado.